Olá, numa produção da TV Unifev, afiliada à TV Brasil, está no ar o programa Coletiva. Recebemos aqui hoje em nossos estúdios o presidente da Associação Comercial de Votuporanga, Valdeci Merlotti, para nos contar sobre os desafios da entidade neste difícil período para a economia de isolamento social, com as regras de isolamento social. E aqui ao meu lado está o chefe de jornalismo do TV O Jornal Segunda Edição, Wender Rodrigues. Valdeci, seja muito bem-vindo ao Coletiva. Muito obrigado. Valdeci, eu gostaria de começar com uma retrospectiva de como aconteceu o fechamento do comércio desde o início das regras de isolamento. Ele veio acontecer, o fechamento dia 23 de março, né, quando foi decretado, né, e de lá para cá o comércio permaneceu fechado, com a abertura de algumas flexibilizações, algumas coisas que a gente vem brigando com o prefeito. E então, assim, hoje nós temos alguns segmentos que está trabalhando, os essenciais já vem trabalhando praticamente desde o início, né? Que seria a parte de mercado, parte de posto de combustível, essas coisas aí. Uhum. Então hoje vem vindo assim com algumas flexibilizações, a gente vem conseguindo com o prefeito e assim ele está, nós já estamos indo para praticamente 60 dias, né? Com ele fechado, é difícil, mas a gente está tentando aí as lojas, as pessoas e o próprio prefeito, a gente está buscando coisas que venham a inovar, que venham a ajudar. Mas é assim, a gente ainda está brigando por muito mais coisas que a gente vem conseguindo. No momento, os lojistas, eles estão atendendo por algumas situações só, em algumas hoje, situações. Né, tem os serviços essenciais, né, que eu já disse no início, né, e também teve uma flexibilizações para recebimentos, né, e pagamentos, porque a maior parte das pessoas, elas vão direto na loja, crediário próprio, né? Então foi feito isso para poder as lojas receber, as pessoas queriam pagar, né? E então está indo poder lá pagar, mas é só para essa finalidade, recebimento, pagamentos, aí é o que tem assim a gente conseguido de momento com a prefeitura. Valdeci, a gente percebe que tudo muda muito rápido. Como que a associação tem informado as novas regras que surgem aos associados? Olha, nós informamos, né, pelos nossos meios de comunicação, né, Instagram, WhatsApp, Facebook, nossos meios de comunicações também ali. Não paramos nenhum momento com a entidade, é lógico que também reduzimos o nosso quadro, respeitando também toda a OMS, que é a Ordem Mundial de Saúde, né, respeitando tudo. Então, assim, a gente não parou nenhum momento. E tudo que sai de novidade, de decretos, de alguma coisa que venha a melhorar o comércio, em seguida, já no mesmo dia, na mesma hora, a gente já dispara aos nossos associados, as mídias também, jornais, TV também, que a gente sempre está participando aqui com vocês, rádios também. Então, assim, hoje nós estamos com a nossa mídia lá, o site também é atualizado diariamente, tem todos os decretos, tem modelos, tem o uso de máscara, cartaz. Então, assim, nós estamos trabalhando praticamente dia e noite, né? Sábado, domingo, saiu alguma coisa no sábado, a gente está divulgando. Então, assim, está todo vapor mesmo lá. E não paramos nem um dia, lógico, com o grupo reduzido, com os colaboradores reduzidos, mas estamos lá desde quando houve a paralisação, a gente está lá para poder estar auxiliando todos os comércios e tentando ajudar na medida do possível. Nos últimos dias 7, 8 e 9 de maio, o comércio ele abriu as portas, né? Foi para alguns segmentos, mas a maioria das lojas abriu as portas, num decreto do prefeito João Dado. Qual foi o papel da ACV nessa conquista? Olha, o papel nosso é sempre, independente da pandemia, sempre estar brigando, sempre buscando algo que venha a agregar ao nosso comércio. E com a paralisação que houve desde o dia 23, as lojas, né, todo mundo, não param de receber suas contas, pagamento de funcionário, enfim, todas as suas despesas. Então a gente viu e tentou, vem toda semana sentando com o nosso prefeito, que tem nos atendido prontamente, pedir alguma coisa. Aí também veio também a questão do tempo, que teria frio, alguma coisa. E você sabe que tem pessoas, né, que tem que comprar um agasalho, blusa, roupa de cama, alguma coisa nesse sentido aí para atender a nossa temperatura, que não é assim muito de ter frio aqui. Coincidiu com o Dia das Mães, então também aproveitaram esses segmentos que puderam abrir e também, com certeza, venderam presentes, que o Dia da Mãe não tem como você mudar uma data, né, assim, até pensou isso aí, então é o Dia das Mães.
Então isso ajudou muito, sabe? Porque, queira ou não queira, foram 3 dias que deu tira um pouco aquele peso e pessoas conseguiram dar uma desafogada daquele sistema de preciso pagar, não precisa. Então acho que a CV trabalhou junto ao prefeito, ele nos atendeu. E a função nossa é essa, é correr, buscar algo que venha agregar ao comércio. A CV funciona, ela vive para isso, né? Brigando pelos comerciantes. Qual foi a análise da CV desse resultado? Foi positivo? Olha, a análise a gente teve conversando com bastante comerciantes, tudo, ficaram muito satisfeitos, né? Com certeza, falou que foram 3 dias que parece uma eternidade, parece que foram 30. Porque você imagina você ficar 40 dias fechado, 3 dias, a gente ainda conseguiu o sábado o dia todo, né? Então, assim, aparentemente aparentemente não, a gente vê só falando bem e pessoas disseram que deu um pouquinho de fôlego para poder ajudar no andamento, pagamento de despesas, essas coisas que todo mundo está aí e ninguém sabe o que fazer. Foi muito assim, foi positivo mesmo esses 3 dias. E Valdeci, quais foram as regras que esses lojistas precisaram seguir nesses 3 dias de abertura? Olha, as regras, né, são aquelas que a gente já vem divulgando, já vem cobrando. O uso de máscara, né, indispensável, tanto pelos colaboradores, proprietários, comerciantes, né, também. Não deixar ninguém adentrar o seu estabelecimento sem a máscara. O gel também disponível ali na porta, enfim, porta, balcão, em todo lugar da loja. Respeitando o distanciamento de 1,5 metro também. Se for preciso, colocar senhas, segurar lá na porta. Tudo isso daí foi feito, assim, orientações e para eles poderem estar atendendo, né? Não perder o que a gente conquistou. Então, isso aí foi a regra que tem que ser, não só no fim de semana, como todos os dias, toda a hora, todo mundo tem que estar respeitando a regra aí principalmente o uso de máscara aí, que não pode deixar de usá-los. E na avaliação da CV, tanto clientes e lojistas atenderam essas recomendações? Sim, atenderam. A gente orientou bem, a gente fez cartaz para colocar e a gente também deixou bem claro. Pessoal, a vigilância estará fiscalizando. Então, se vocês quiserem utilizar o benefício que a gente conseguiu, respeitem, não deixe e cumpra o que tem a parte da saúde aí para isso. Então, não tivemos nenhum problema, a gente teve conversando com a fiscalização, a prefeitura e a própria associação, o gerente lá, o nosso gerente que é o Vanderlei. Graças a Deus não tivemos. Então, sim, tanto a população como os lojistas respeitaram e 100% de conclusão final, assim, sem problema nenhum. Acho que é uma realidade que já virou hábito, né? Essa questão do uso da máscara, né? Acho que fica até mais fácil cumprir essa exigência, né, Valdeci? Com certeza. Hoje você anda, né, pela cidade aí, você vê que todos praticamente já pegou o hábito, né? Então, assim, criança, pequena, todo mundo usando. Por quê? Isso, para a gente, é muito, assim, precisa mesmo, porque a gente está se prevendo, a gente está tentando não deixar avançar isso aqui para a gente conquistar novos benefícios, novas flexibilizações e novos sucessos junto ao nosso comércio. Então, eu acho que isso aí a gente tem que frisar bem. O uso de máscara, saiu de casa, não esqueça, álcool gel, sempre limpando, enfim, higienizando, fazendo tudo, tanto como o consumidor, como o nosso comércio e os seus colaboradores. A CV sempre fala dessa preocupação com a saúde, né, Valdeci? É claro que a gente está preocupado com a economia, né, do município, da região e do mundo todo, mas também é importante seguir essas recomendações. Com certeza. Prova disso que a gente teve uma parceria com a Unifev, né, no nome do Dr. Celso agradecer, ele disponibilizou álcool também para a gente fazer distribuição também ao comércio, e a Santa Casa. Então a Unifev sempre presente, sempre parceira. Então isso tudo ajudou. A gente também teve pessoas lá, contatos para pessoas fazer aquisição de máscara com valores, com desconto por ser associado. Então a gente buscou tudo isso e a gente sempre previu isso aí, sempre a gente procurou, não só agora, mas sempre procurar para ter a higienização, o pessoal trabalhar certinho, né? Então assim, a gente está fazendo a nossa parte e graças a Deus os comerciantes também estão aceitando tudo isso aí, estão fazendo a lição de casa direitinho. Tá
Tá certo. Valdeci, outra situação também é que tem se comentado sobre a possibilidade da flexibilização por regiões, de o governador oferecer essa flexibilização, essa possibilidade dentro do caso de cada município, né, da situação real de cada município. A CV concorda com essa medida? Olha, eu vejo assim, concorda sim, porque a gente tem números aí que o nosso prefeito, eu venho acompanhando sempre aí, que existe o sinal vermelho, amarelo e o verde, né? Então, nós sempre tivemos, desde o início, até eu tive com o prefeito esses dias, ele me passou os mapas, sempre tivemos com acima dos 50%, inclusive na abertura dos 3 dias que a gente teve aí. A gente atende a parte também de leitos disponíveis, a gente atende a parte de pessoas que suspeita, curado, tudo. Então, eu vejo assim, não só Votuporanga, mas toda a região, se puder, porque o grande centro talvez tenha uma dificuldade diferente, só que o pequeno centro está sofrendo muito. Então eu vejo assim, desde que seja feito tudo com uma situação para não prejudicar a saúde e também que venha ajudar a economia, eu acho que seria viável sim, estudando, porque Votuporanga eu sei que tem um estudo minucioso de tudo isso daí, tem números em mão, não estamos falando assim, o prefeito não está falando, não está tomando decisões sem ter a situação na mão dele. Então, eu creio que seria, de repente, um sossego pessoal, tirar um pouco do sufoco o pessoal aí. Eu acho que seria interessante, sim. Esse isolamento, inclusive, acima de 50%, a gente teve, inclusive, no final de semana em que o comércio ficou aberto. Tivemos a 52, 53, então, assim, desde o dia que iniciou, eu tive essa informação hoje, está tudo dentro, nunca teve abaixo. Nós estamos ali, até eu estou com a mapa que o prefeito forneceu tudo. Então tudo isso aí ajuda a gente talvez cobrar as autoridades na parte lá em cima, cobrar aqui promotores, procuradores, para poderem enxergar isso. Nós precisamos, eu sei que temos que respeitar, a saúde é importante, tudo, só que a economia também, sem ela a gente tem muita dificuldade de desemprego, enfim. Eu acho que tudo que vier para melhorar o comércio, vier para poder, dentro dos limites necessários, eu acho que tem que ser feito. E nesse diálogo, Valdeci, que é constante com o prefeito, quais os outros pedidos que já foram feitos para a CV, até mesmo com base nesses números apresentados pela prefeitura? Olha, eu até quero agradecer em público aqui o prefeito que nos tem atendido prontamente, tudo lá, ele deixa até reuniões para atender, porque até brinco com ele, né? Toda semana a gente está lá já, a gente já virou freguês lá. Mas não é, a gente vê que a associação e o município são 2 órgãos que têm que estar juntos. Por quê? A associação briga pelo comércio e o comércio também, arrecadando, gera imposto município. Então, essa união, essa participação que a gente tem com o prefeito aí é muito importante, tem nos atendido. A gente conseguiu flexibilizações logo de início já com algumas atividades. A gente também teve conversando com ele lá, pedindo para que não penalizem as empresas com multa, e sim com orientações. Não é momento de você querer multar, querer fazer assim. Agora, eu acho que isso também, o próprio comerciante tem que respeitar, né? Então, ele não pode infringir uma, 2. E pedimos também para ele uma possibilidade, protocolamos lá um requerimento, de postergação de impostos, de vencimento de taxa de licença, de IPTU, possíveis reduções nesse período que os comércios ficou fechados. Está na mão dele, cobrei ele, falou que está estudando, que vai ver o que se pode fazer, não cobrar juros de imposto atrasado, por quê? Tem o ISS, tem o IPTU, tem taxa de licença. Então, assim, ele tem mostrado, inclusive, diz que está na mão do jurídico, deve ele se manifestar sobre isso. Então, e mais algo, né, que a gente possa vir agregar ao nosso comércio. Então, estamos ali todo dia ligando, cobrando, e toda semana, desde quando começou, toda semana a gente esteve sentando com ele, ele nos atendeu, ouvindo, levamos opiniões, levamos ideias, respeitando também ele como prefeito, sabendo dos limites que ele possa e não ter problema também para ele e para a prefeitura e para todos de Votuporanga. Nessa semana, inclusive, teve um último encontro com o Dado, né? Nessa semana, pedindo flexibilização mais uma vez. A gente teve, até fazendo um agradecimento para ele também, por tudo que ele tem feito, porque a gente tem que saber também ter gratidão por aquilo que a gente faz, porque a gente sabe que ele tem muitas coisas que ele está batendo de frente, está indo, lógico, dentro, sim, ele tem tudo, números em mãos, ele não está fazendo também por conta assim, vou fazer
porque Votuporanga, porque o Voto se pediu. Não, não é isso. Ele vai fazendo dentro daquilo que ele sabe que não tem problema. E ele prometeu, e como a gente tem até final do mês aí, parou tudo novamente, ele prometeu alguma coisa. Então, assim, a gente também não cobra ele muito, que ele sabe que a gente quer, que seja abertura do comércio, mas também a gente sabe do problema que existe e de tudo que possa vir a acontecer. Então, não adianta também a gente pressioná-lo. Mas nosso relacionamento é muito bom, assim, muito tranquilo. E agradeço mais uma vez a ele por tudo que tem feito, sempre me passando as notícias, conversando sábado, domingo. Então, assim, para isso a gente não tem o que reclamar do nosso prefeito. Recentemente, inclusive, o Ministério Público decidiu que é o prefeito quem tem autorização de comandar e determinar as regras da cidade, não é, Valdeci? Com certeza, por isso que ele tem esse mapeamento aí, ele tem tudo isso aí em mãos com o pessoal, com a Marcia Rena, com o pessoal dele aí, porque ele tem isso aí, números, ele tem tudo, números, sabendo que pode, que não pode, aquilo que pode ser até futuramente, alguma flexibilização talvez maior, usando até hoje nós conseguimos ficar no verde. Então, assim, eu também peço à população também que, se puderem ficar em casa, não saírem, sair uma pessoa só da família, tudo por quê? Para a gente conseguir manter esse número aí acima de 50, porque quanto mais a gente conseguir, melhor. Então, assim, procurarem sair o necessário, se tiver que sair, não sair todo mundo, sai um, sai o outro, porque isso nos ajuda a cobrar o dado e o dado também poder fazer algo que ele não venha a ser penalizado. Aí ele pode chegar nas autoridades e mostrar todos os números que tem. Agora, se a gente começar a ficar baixo, começar a desrespeitar, aí nós vamos perder tudo aquilo que a gente já ganhou e conquistou até agora. Valdeci, quanto às medidas trabalhistas, como os lojistas estão lidando com a equipe de trabalho? A gente já percebe algum tipo de algumas demissões? Como está isso? Olha, de início, além de eu estar na associação comercial, também tem um escritório de contabilidade, né, que a gente mexe com as empresas. Primeiro, a ação que teve, né, foi dar férias, antecipar férias, fazer algo assim para poder ver o que ia acontecer. Também o governo também soltou alguns programas aí, que é aquela de redução de jornada, que você pode reduzir 25%, 50%, 70%, tá? E também a suspensão de contrato até 60 dias. Então isso vem ajudando as empresas também a fazerem isso também para poder... O que acontece? Vou reduzir 50%. Então 50% a empresa paga, 50% receberia do governo, que seria o recurso de seguro-desemprego. Então isso ajuda um pouco também, tá? E além disso, os bancos também, tem bancos oferecendo aquela linha de crédito para você pagar a folha de pagamento, com um juro de 3,75 ao ano, que é um juro bem acessível, e você teria 6 meses de carência, seria a folha de abril e de maio. Teria 6 meses de carência, pagar com 30 meses. Então isso está dando um fôlego. Só que infelizmente a gente não gostaria de ver isso, mas as demissões, a gente está vendo aí, tem o CAGED aqui, lá no meu escritório a gente viu as empresas, está sendo inevitável, tá? A gente está tentando, as empresas prorrogando, prorroga por 30 dias, mais 30. Então tem uma série de benefícios, né, que as empresas procuram seu gerente de banco, tudo para ver o que possa fazer. Tributos também, o governo prorrogou, o fundo de garantia, protelou para frente, para pagar em 6 meses, ICMS, Simples, então está tendo alguns benefícios. Por enquanto as empresas estão trabalhando com antecipação de férias, com essa redução. Vamos tomara que as emissões não sejam... assim, continua com um número expressivo. Qual medida você vê ainda à espera do governo federal e que não foi possível? Olha, à medida que a gente espera que ele tenha sabedoria, né, que com certeza ninguém imaginava que se passaria por isso, tudo, né? Sabedoria de procurar pensar no povo brasileiro, pensar no país, esquecendo parte política, né, que é difícil, mas... para poder fazer de tudo para que o comércio, não o Votuporanga, o comércio geral vote, mas também respeitando também a área de saúde, e também a gente não pode esquecer que ninguém é materialista, mas a parte de economia, porque a economia nos pequenos centros, pessoas não têm capital de giro, não tem caixa, então isso vai chegar a um caos que a gente não sabe o que vai acontecer. Então ele tem a sabedoria, ver o que se pode, o que não pode, a gravidade a gente sabe. Então, assim, a gente peça que tenha decisões sábias que ajude todo mundo a não se arrepender de que foi feito e a gente também viver dias melhores. Valdeci, falando agora dos efeitos aí da pandemia no comércio, a gente já consegue medir mais algum outro fator? Queda nas vendas? Como que tá?
Olha, a queda da venda é inevitável, né? Porque se você fecha um comércio aí, praticamente aí, hoje a gente tem poucos comércios aí que estão trabalhando normalmente, mas eu mesmo tenho clientes meus, tipo, vamos citar, posto de combustível, eu tenho vários postos, caiu 70%. Eu, por exemplo, eu gastava 1.000 por mês, eu gasto 300, porque eu não vou para Rio Preto, eu não posso ir para lugar nenhum, não saio daqui. Então isso é natural, as empresas hoje, elas estão trabalhando, só que cai porque você não vai para a escola, você não vai para Rio Preto, você não vai para lugar nenhum. Então, assim, essa queda, infelizmente, é inevitável, tá? Então, assim, as empresas que estão ainda trabalhando têm uma queda sensível. As outras que não conseguiram, lógico, tem outros meios de trabalhar, drive-thru, delivery e tudo. Mas essa aí a gente não sabe ainda o percentual, mas a gente sabe que é muito grande, que isso aí vai ser na parte econômica vai ser muito, sim, complicado para as empresas. E alguns conseguem nem manter as portas abertas, né, Valdeci? Já percebe fechamento de lojas? Olha, a gente vê porque a gente, ali no centro, perto da associação ali, a gente já viu que teve ali algumas lojas fechando, a gente já percebe alguns aluga-se, né? Não só aqui no centro, mas por aí. Eu creio, não sei números, mas infelizmente já temos baixas já de comércio aí, encerrando suas atividades em consequência da pandemia, com certeza. Tomara que esse número a gente venha ter noção dele, mas não seja expressivo. Mas a gente já percebe que tem alguma loja já encerrando suas atividades. Uma realidade nacional, né? A ACV consegue ter alguma noção, Valdeci, de segmentos que não sentiram os efeitos da crise? Olha, assim, que não sentiram, é complicado porque todos sentiu a mudança, né? Sentiu menos, talvez. Eu vejo assim, parte de mercado, parte de remédio, que eu vejo que, assim, que é uma prioridade que ninguém possa ficar sem. Então eu vejo que talvez sentiram menos, mas a parte comercial, parte de roupa, confecções, além de não poder estar trabalhando, com certeza, né, a pessoa deixa de comprar uma roupa para comprar uma comida, um remédio. Então, eu vejo assim, segmentos aí, não é que eles não sentiram a queda, é que as pessoas têm que comer, beber e também se medicar. Então eu vejo que isso, talvez, agora, também não sei, mas com certeza eles tiveram alguma queda sim, porque tudo isso também muda tudo, né? A economia, muda o jeito, a gente dormiu de um jeito e acordou de outro. Foi, de um dia para a noite mesmo, né? Bom, nós vamos para um breve intervalo. Você não saia daí que o Coletivo volta daqui a pouquinho.